Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui de Mecânica Clássica 1. E nessa aula a gente vai começar a discutir os princípios da mecânica clássica. Então tem uma pequena introdução, onde a gente vai fazer alguns comentários genéricos sobre partícula e referenciais, relógios e réguas e coisas desse tipo. Mas o principal desse capítulo é a introdução de um personagem aí que vai ser muito importante para a gente, que são as tais funções de movimento de um sistema ou de uma partícula. O sistema é, como a gente vai ver, definido como um conjunto de partículas. Pois bem, essa função movimento é muito importante e ela descreve, como o nome está dizendo, o movimento da partícula ou do sistema de partículas. E, no fundo, a maioria, uma grande parte dos problemas de mecânica consiste em, dado um sistema, e, portanto, dadas as forças, e a gente vai aprender definição de força mais adiante, mas dadas as forças e qual é o seu sistema, se ele está isolado, se não está isolado, encontrar as funções de movimento possíveis, ou seja, descobrir quais são todos os movimentos possíveis daquele sistema. Um exemplo seria uma partícula se movimentando próxima à superfície terrestre, desprezando a resistência do ar e supondo que, por estar próxima, o campo gravitacional é uniforme. Descobrir os movimentos possíveis não é ainda descobrir qual um determinado movimento vai acontecer para um sistema numa dada situação, mas sim descobrir todos os que podem acontecer. Ou seja, saber se um movimento circular vai ser possível ou não. A gente sabe que não, né? A gente já resolveu isso desde o ensino médio e sabe que os movimentos são parabólicos ou retilíneos, né? Dependendo das condições iniciais. Mas esse é um dos objetivos principais da mecânica, pelo menos dos chamados problemas diretos, como eu gosto de chamar atualmente, dadas as forças, ou seja, dado o sistema conhecido como que as partículas interagem entre si e interagem com agentes externos, caso o sistema não seja isolado, descobrir os infinitos movimentos que poderiam acontecer. E a gente vai aprender mais adiante que uma consequência do chamado princípio do determinismo newtoniano, dadas as condições iniciais, ou seja, posições e velocidades de todas as partículas do sistema em um dado instante, o movimento daquele sistema fica univocamente determinado. Então, é muito importante esse conceito de função-movimento e ele acho que é um dos conceitos principais do que eu vou falar hoje aqui. Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer nessa introdução é falar de alguns conceitos e pressupostos sobre os quais a gente vai criar os nossos princípios da mecânica clássica. Então, primeiro quero chamar a atenção que a gente vai fazer algumas hipóteses, como, por exemplo, a gente vai dizer que dispõe de um número ilimitado de réguas idênticas e relógios idênticos, que podem medir comprimentos e qualquer intervalo de tempo. Um conceito importante e bastante idealizado, aliás, falando na palavra idealizado, a física é a ciência da idealização, né? A gente, nada contra, tá? Mas eu quero que fique claro para vocês, e ao longo do curso, acho que isso vai ficar bastante claro, a gente está o tempo todo fazendo idealizações. Algumas delas são perigosas. A gente tem que saber quando que elas valem ou não. Então, uma delas, que vocês já conhecem, né, é o conceito de partícula. Né? O que é partícula? Partícula é um nome, é um corpo que, sem dimensões, é como se fosse um ponto. Daí, chamar também uma partícula de um ponto material, né? Ou de um corpo pontiforme. Mas, na verdade, quando a gente chama de partícula, pelo menos em mecânica, eu falo isso porque o elétron, por exemplo, até onde se sabe, até as energias estudadas nos aceleradores de hoje em dia, ele se comporta como uma partícula, sem dimensões. Pode ser que, quando a gente aumente bastante a energia para ver o que tem dentro de um elétron, pode ser que ele se mostre com alguma estrutura. Mas, em mecânica, quando a gente fala de partícula, a gente está querendo dizer que é um corpo que, em um dado problema, tem dimensões desprezíveis.
Isso significa que um mesmo corpo pode ser considerado como partícula num problema e não pode ser considerado como partícula em outro problema. E aí a gente pode dar vários exemplos. Desde um exemplo simples como esse que está aí, da Terra e do Sol. Se vocês estiverem interessados em descrever o movimento da Terra em torno do Sol, você pode considerar a Terra e o Sol como partículas, porque as suas dimensões são muito menores do que a distância entre esses objetos. Agora, se você estiver querendo estudar a rotação da Terra em torno do seu eixo, você não pode falar que a Terra é uma partícula, porque uma partícula, por não ter dimensões, ela não tem partes para poderem girar em torno das outras partes. Só um corpo extenso, só em um corpo extenso é que faz sentido falar de rotação, não numa partícula. Um outro exemplo bem corriqueiro é quando você tem um carro, você está indo do Rio a São Paulo. Então, tem lá quase 400 quilômetros de estrada, e se você furar o pneu, o carro quebrar e você ligar para uma seguradora, você vai simplesmente dizer, olha, eu estou no quilômetro tal. Você não vai dizer, olha, a dianteira do carro, a frente do carro está em tal posição e a parte de trás do carro está em outra posição. É como se fosse uma partícula, porque as dimensões são desprezíveis em relação ao tamanho, ao comprimento da estrada Rio-São Paulo. No entanto, um carro numa garagem bem apertada, já não dá para dizer que ele é uma partícula, né? A dimensão do carro já é importante ali para você não bater nas pilastras e coisas do gênero. Então, é para saber que a ideia de partícula, considerar ou não uma partícula, está ligado com as dimensões, tá? desse sistema. Bom, às vezes, tenho que fazer um pequeno comentário, mas que vai aparecer mais para frente. Às vezes você pode ter um objeto com dimensões até grandes, comparadas ali com as distâncias do seu sistema, e ainda assim você poder pensar como uma partícula. Mas isso tem a ver, por exemplo, pega um bloco descendo numa rampa, isso é um movimento de translação de um corpo rígido. E a gente vai ver, por definição, que corpo rígido é aquele corpo cujas distâncias entre dois pontos quaisquer desse corpo rígido permanecem constantes. Então, no fim das contas, nesse movimento de translação de um corpo rígido, de um bloco, por exemplo, numa rampa, no fim das contas, o que importa é descrever o movimento do centro de massa daquele bloco, mesmo que ele seja grande, comparado ali com o tamanho da rampa e tudo mais. Então, é como se fosse também uma partícula. Mas isso é uma particularidade aí de movimento de translação, de corpo rígido e tudo mais. Bom, mas voltando para cá. Falei de partícula. Agora eu vou falar de um sistema físico. E a gente vai pensar, ou vai considerar, um sistema físico como formado por um conjunto de partículas, tá bem? E aí, descrever o movimento de um sistema físico acaba sendo equivalente a você descrever os movimentos dessas partículas, que são as partes constitutivas do seu sistema, e através dos movimentos das partes do sistema, você tem o conhecimento, então, do movimento do sistema, né? O sistema é formado pelas partículas. Então, essa é que é a ideia em mecânica, quando a gente fala de um sistema e quer ver a evolução temporal de um sistema, a gente, no fundo, precisa ver a evolução temporal daquelas partículas ali. Bom, claro que tem que tomar um certo cuidado, porque, dependendo das escalas de distância, se a gente for diminuindo as escalas continuamente aí, a gente vai chegar em distâncias onde a mecânica clássica não vale mais, né? Está fora do domínio da mecânica clássica. Então, quando a gente vai lá para distâncias atômicas, angstrom é 10 a menos 10 metros. Ou submicrométricas, você já pode ter que usar a chamada mecânica quântica, tá bem? Mas isso é só um comentário, a gente vai ficar sempre no domínio da mecânica clássica. Um sistema importante, eu falei de um sistema de partículas genérico, e a descrição do movimento de um sistema genérico é bastante complicado, mesmo com um número muito pequeno de partículas. O próprio problema de três corpos
já é bastante complicado, né? 3 corpos interagindo gravitacionalmente, por aí vai, né? Agora, tem um sistema que é o chamado corpo rígido e que será fruto de estudo detalhado em Mecânica Clássica 2, mas aqui ele vai aparecer já um pouquinho, porque a gente vai precisar falar dele para referencial, e no finalzinho do curso talvez a gente fale de sistemas de partícula e pegue como um caso particular corpos rígidos girando em torno de eixos fixos. Mas o estudo detalhado do movimento de um corpo rígido vai ser feito em Mecânica Clássica 2 e é uma coisa muito bonita e muito complicada, inclusive. Existem livros famosos de centenas de páginas só sobre o estudo de corpos rígidos. Bom, mas aqui eu quero dar apenas a definição de um corpo rígido. E um corpo rígido é um sistema de partículas, como eu falei, cujas distâncias entre quaisquer duas delas permanecem constantes o tempo todo. Tá? E eu queria chamar a atenção que não é necessário que um corpo rígido seja formado por uma distribuição contínua de matéria. Poderia ser partículas, uma distribuição discreta, desde que as distâncias, por algum motivo, vínculos que existam aí no sistema, entre duas quaisquer partículas aí do sistema, permaneçam sempre com o mesmo valor. Tá bem? Bom, a gente pode descrever essa constância aí, dessas distâncias a partir dessas réguas e relógios que a gente tem no corpo rígido. Tá? Outra coisa também é o seguinte, é o conceito de corpo rígido estendido. Né? Corpo rígido estendido, aqui tem um erro de digitação, tem um estendido com X aqui. O corpo rígido estendido é o seguinte, vocês podem considerar o corpo material sendo um corpo rígido lá, um paralelepípedo, por exemplo, e todos os pontos do espaço que forem fixos em relação a esse corpo rígido fazem parte do que se chama corpo rígido estendido. Tá? Isso é só um nome que pode eventualmente aparecer mais para frente, não aqui no curso de Clássica 1. Tá bem? A gente vai supor também... Oi? Dúvida? Eu tenho uma dúvida. Quando você falou que o corpo rígido não necessariamente precisa ter uma distribuição contínua das partículas. Tipo, um exemplo disso seria, sei lá, um sistema ligado assim, por um fio com duas partículas, seria um corpo rígido também? Imagina, por exemplo, um sistema com duas partículas ligadas por uma haste sem massa, que só faria o papel para ligar aquelas duas partículas, por exemplo. Tá? Então, não precisaria ser levado em consideração. Ela está apenas existindo ali para garantir o vínculo de que a distância entre as partículas é a mesma. Entendeu? Então, entendi. Obrigada. E o conceito aqui de corpo rígido estendido é mais abstrato ainda, né? Porque você pode imaginar pontos que não tem nem uma partícula naquele ponto, mas é um ponto que tem a sua posição relativa ao corpo rígido constante o tempo todo. Então, no fim das contas, você pode ver que esse corpo rígido estendido acaba sendo todo o espaço, né? Porque se você considerar todos os pontos rígidos em relação a um certo corpo rígido, onde você pode botar réguas ali fixadas, então você pode ter o espaço todo. Mas é só um conceito para vocês ouvirem falar, e isso ainda não vai aparecer agora. Isso vai aparecer bem mais adiante lá em Clássica 2. Mas como a gente está definindo o corpo rígido agora, então eu estou fazendo menção já ao que se chama corpo rígido estendido, que ele é o conjunto de todos os pontos de espaço imóveis em relação ao corpo rígido. Tá? Então, é aquilo que eu falei, né? A gente identifica esse corpo rígido estendido com o espaço euclidiano de todos esses pontos. Né? Agora, a gente vai supor também que a gente está em geometria euclidiana, né? Onde valem aquelas coisas que a gente aprendeu, né? Soma dos ângulos internos do triângulo 180, os postulados lá de Euclides. Então, a gente vai supor que a gente esteja nessa geometria euclidiana. Ou seja, a gente não está, no momento, fazendo relatividade geral. Na relatividade geral, a gente vai precisar de outras coisas, né? De espaços curvos e coisas do gênero.
Bom, outra coisa é o seguinte, a gente vai colocar um sistema de eixos imóvel em relação ao corpo rígido e a gente chama de sistema de eixos fixo no corpo rígido. Tá? E aqui o Marco chama atenção para o fato de que esse sistema de eixos fixo em relação ao corpo rígido, ele não precisa interceptar o corpo rígido. Aqui tem, acho que, uma figurinha. Tá? Você pode ter um sistema de eixos grudados no corpo rígido ou pode ter um sistema de eixos fora do corpo rígido, mas que você está considerando que esses eixos, todos os seus pontos e tal, estão fixos em relação ao corpo rígido, ou seja, ele pertence ali ao corpo rígido estendido. Tá? Mas, obviamente, a gente vai sempre botar um sistema de eixos em cima de um corpo rígido. Tá? Outra coisa é o seguinte, esse sistema de eixos, né, ele está, então, nos permitindo dar coordenadas para os pontos, um ponto qualquer do espaço, tá certo? E a gente vai chamar de E1, E2, E3, essa base, tá? Então, aqui teria um vetor unitáriozinho na direção do eixo 1, 2 e 3, vai ser uma base ortogonal e eles têm módulo unitário, né? Então é uma base ortonormal, né? Então a gente chama de base B com esses vetorzinhos unitários aqui. E essa base é do sistema de eixos O, X1, X2, X3 fixados ali no corpo rígido. Então a gente tem esse sistema de coordenadas e a gente pode dizer o seguinte, que é definido pela base e pela origem, tá? E quando a gente tem uma base aqui e uma origem, o que a gente tem é o seguinte, cada ponto do espaço, associado a cada ponto do espaço, tem uma trinca de números, concordam? Que são as coordenadas daquele ponto. Coordenada x1, x2, x3. E a recíproca verdadeira ali também. Quer dizer, se eu der uma trinca de números, uma vez escolhida uma base e uma origem. Tá? Então, dado uma trinca de números, eu tenho determinado univocamente um ponto do espaço. E dado um ponto do espaço, a ele está associado uma única trinca de números, porque eu tenho uma base e uma origem escolhidas. Tá? Então, é isso que o Marcos quis dizer, que o sistema de coordenadas relativas a esse sistema de eixos, que é definido pela base e pela origem, estabelece uma correspondência biunívoca entre os pontos do espaço e as trincas, tá? Do R3. Aliás, deixa eu fazer um comentário, já preparando vocês aí para o que está escrito nesse capítulo. O Marcos vai começar falando muito sobre trincas de coordenadas, porque a gente vai querer falar de posição de uma partícula. E movimento é posição relativa a um sistema de referência. E movimento é a variação da posição relativa a algum sistema de referência. Então, o Marcos começa discutindo essa variação de posição como a variação dessa trinca de coordenadas com o tempo. E essa trinca ele chama de um R barra, ele bota uma barrinha ali em cima. Agora, uma vez escolhida uma base e uma origem, dado um ponto do espaço ou uma trinca de números dessas coordenadas, fica univocamente determinado o vetor posição desse ponto, que é a seta que sai da origem para esse ponto. Então, também existe uma correspondência biunívoca entre essa trinca e um vetor posição que sai da origem para o ponto cujas coordenadas são dadas por x1, x2, x3. E o Marcos começa discutindo primeiro trincas, depois ele vai falar do vetor posição. E tem esse mapeamento biunívoco entre um e outro. E eu nem vou fazer distinção disso ao longo do curso, e o próprio Marcos depois ele simplesmente fala tudo isso, mas fala, olha, daqui para frente a gente vai escolher trabalhar com um vetor posição, porque tem uma interpretação mais geométrica. Mas isso é equivalente a falar nas trincas também. Então, o que eu quero dizer, e que já vai aparecer aí, é que, escolhido uma base e uma origem, quando você dá uma trinca de números ou um ponto do espaço, você também poderia falar num vetor posição, que sai da origem e vai para esse ponto.
Então, trabalhar com a trinca x1, x2, x3 ou com o vetor posição dado por x1 é 1 chapéu, mais x2 é 2 chapéu, mais x3 é 3 chapéu, é totalmente equivalente, ok? Então, não se assustem com essa notação e com esses detalhes todos, porque a gente vai acabar trabalhando com o vetor posição, com o vetor velocidade, com o vetor aceleração e assim por diante. Mas eu estou só seguindo aqui o texto, tá bom? Então, tem algumas coisas sobre nomenclatura, né? O Marcos é muito preciso com nomenclatura e a gente vai, então, definir aqui um referencial. Então, o referencial para a gente, por definição, vai ser o seguinte, é um corpo rígido onde a gente pega e fixa esse sistema de eixos e a gente tem réguas e relógios. Então, em princípio, a gente tem um número ilimitado, vamos dizer assim, de réguas idênticas, de relógios idênticos, de modo que a gente pode medir posições, intervalos de tempo e coisas do gênero. Tá? E é muito comum também a gente simplesmente representar o nosso referencial pelo próprio sistema de eixos. Em vez de falar que estaria grudado num corpo rígido e não sei o quê, simplesmente esses eixos são já eixos rígidos, vamos dizer assim, e o nosso referencial seria esse sistema de eixos. Mas quando a gente fala, por exemplo, na palavra observador ou coisas do gênero, isso aí é só para dizer o seguinte, que por conta dessas réguas em quantidade limitada e relógios idênticos e tal, nós temos a capacidade, em princípio, de fazer medidas de posições e medidas de instantes de tempo e, portanto, de intervalos de tempo, todos sempre relativos àquele referencial. Isso vai ser importante mais adiante, em geral em Clássica 2, quando nós mudarmos de referencial para os tais referenciais não inerciais. Bom, eu nem falei dos inerciais ainda, mas vocês já ouviram falar disso. Então, como é uma aula bastante introdutória ainda, então vai ser importante depois a gente saber se as posições estão sendo medidas em relação a um certo referencial R ou R', e as taxas de variação temporal de uma certa posição, se elas estão sendo medidas em relação ao referencial R ou R', porque o movimento é relativo. Né? Imagina, por exemplo, um corpo rígido, tá? Imagina um sistema de eixos grudados num corpo rígido. Então, tem aqui um corpo rígido, esse celular aqui. Gruda um sistema de eixos nele e, em relação a esse sistema, a posição de um ponto qualquer desse celular, que é um corpo rígido, por hipótese aqui, corpo rígido é outra idealização, tá? Nenhum corpo é totalmente rígido, tá? Partícula era uma idealização, corpo rígido é outra, né? Enfim, vocês vão perceber, pela própria definição de corpo rígido, que em relação a esses eixos que estão grudados nesse celular, a posição de qualquer ponto do celular é sempre a mesma, ainda que esse celular esteja se movendo de uma maneira louca em relação a um outro referencial, por exemplo, grudado na mesa. Porque posição pode ser pensada como a trinca, e a trinca de números que dá as coordenadas desse ponto do celular relativamente aos eixos que estão grudados no celular vai ser sempre a mesma. Tem essa coordenada aqui, tem outra coordenada ali e a outra lá. Mesmo que esse celular esteja se movendo em relação a um referencial da mesa. Tá? Então, isso é muito importante quando a gente fala... Caiu aqui uma coisa, perdão. Quando a gente fala de posição e intervalo de tempo, tudo é sempre em relação a um dado referencial. Mas em Mecânica Clássica 1, não se preocupem com isso, porque a gente vai estar trabalhando sempre no mesmo ali referencial, a gente não vai ficar mudando de referenciais. Isso vai ser assunto mais para Mecânica 2, quando a gente falar do movimento geral de um corpo rígido. Eu acho que nesse momento que é o momento mais apropriado para trabalhar com esses referenciais, que vão ser chamados não inerciais. Tá bom? Bom, eu sei que vocês já até talvez tenham visto isso para situações simples, né?
quando os referenciais têm eixos paralelos entre si e a origem de um tem aceleração em relação à origem do outro. Essa é uma situação mais simples que poderia, sim, ser estudada em Física 1, talvez seja até estudada em Física 1 e aqui em Clássica 1 também, mas eu prefiro deixar tudo para a discussão de corpo rígido, tá bom? Bom, um pouquinho mais de nomenclatura, mas a gente não vai usar muito isso. Isso aqui aparece mais em relatividade especial, relatividade geral. A palavra evento, né? A gente chama evento que acontece num dado ponto do espaço e num dado instante, né? Então, em cada referencial, há uma correspondência biunívoca entre um evento e alguém do R4, uma quadra, né? Então, isso é só uma nomenclaturazinha. Um referencial muito utilizado é o referencial solidário à Terra. Ele tem vantagens e tem desvantagens. Esses referenciais chamados terrestres, por um lado, eles têm a vantagem de que nós estamos nele, né? A gente está aqui grudado na Terra. Por outro lado, esses referenciais tornam a análise de certos movimentos, como o movimento do Sol e dos planetas, mais complicados. E isso está ligado com o fato de que a Terra não vai ser um chamado referencial inercial que vai ser definido ainda na aula de hoje, tá? Mas eu só estou dando exemplos aqui de referenciais. Então, tem os referenciais terrestres, tem os referenciais chamados referencial copernicano, né? Em homenagem ao Copérnico, que é um referencial solidário ao Sol ou às estrelas fixas. E esses referenciais, neles os movimentos ficam bem mais simples. Isso vai ficar claro depois no nosso estudo. Então, aqui eu estava dando só exemplos de referenciais. Bom, agora, gente, vamos, depois dessa pequena introdução, entrar no que a gente vai chamar de princípios da cinemática. E aqui vão aparecer as tais funções de movimento. E, novamente, o Marcos faz uma discussão muito detalhada, porque ele primeiro vai chamar como eu falei, o movimento tem a ver com a mudança da posição da partícula em relação a um certo referencial. Essa posição ela pode ser descrita por essa trinca de coordenadas aqui, que o Marcos chamou de R barra. E ele chama esse cara de vetor posição de uma partícula relativo ao referencial. Mas já a gente vai passar a trabalhar não com essa trinca, muitas vezes a gente vai trabalhar com a trinca, mas às vezes com o próprio vetor posição, que, como eu falei, escolhido uma base e uma origem, para cada trinca tem determinado univocamente aí o vetor posição que sai da origem dessa base, onde eu coloquei a base, até o ponto em consideração. Então, a gente vai acabar trabalhando com o R com a setinha em cima, ou também uma notação para o R com a setinha em cima é usar negrito, né? Então, acho que é o que a gente vai usar aqui, negrito. O R em negrito ele vai ser x1 é 1 chapéu, mais x2 é 2 chapéu, mais x3 é 3 chapéu. Mas eu vou seguir aqui um pouco a ordem e para pelo menos discutir o conceito. Então, a gente tem o seguinte, o movimento, e aqui é uma coisa muito importante, tá, gente? O movimento de uma partícula relativa a um dado referencial, ele é completamente definido por uma função que determina em cada instante do tempo, durante o movimento, obviamente, o vetor posição da partícula, né? Sendo o vetor posição, o tempo e o vetor posição relativos a esse dado referencial. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, existe uma função, o Marcos botou aqui um φ barra, mas mais adiante vai aparecer um φ em negrito, que pega, no seu domínio, tem um intervalo de tempo, que está contido em R, poderia ser o próprio R, se quiser, e tem no seu contradomínio R3, porque ele pega instantes e leva em trincas. Então, isso é uma função, gente. Você tem um instante de tempo t, e o φ barra de t é uma trinca, x1, x2, x3. Que trinca é essa? É a trinca que determina a posição, que dá a posição da partícula
relativa àquele referencial naquele instante. Essa função é chamada de função movimento da partícula, relativa ao referencial, tá certo? E ela é muito importante, porque, como eu falei, os problemas de mecânica, grosso modo, eles se subdividem em dois tipos, vamos dizer assim. Dadas as forças, eu sei que eu ainda não falei de força, tá? Mas me permitam isso. Conhecido o seu sistema e como as partículas interagem, seria, por exemplo, dada a Terra e Sol e dada a lei de força, dada que é a atração inversa do quadrado e tudo mais, descobrir os movimentos possíveis do sistema. Quais seriam os movimentos da Terra e do Sol? Ou poderiam ser problemas chamados inversos, que seriam o seguinte: dadas características do sistema, do movimento, dos movimentos do sistema, descobrir como que eles interagem. Então, por exemplo, nesse mesmo problema que eu falei, você conhecia, na época o pessoal conhecia as leis de Kepler e estava tentando descobrir qual era a lei de força, se era inverso do quadrado, inverso da distância, como é que era, como é que não era. Então você tinha características do movimento, o movimento é elíptico, o movimento satisfaz a lei das áreas, e aquela história toda, mas você queria descobrir a lei de força. Então, basicamente, os problemas de mecânica caem nessas duas categorias, que eu chamo hoje de problema direto, dadas as forças, descobrir os movimentos possíveis, e o problema inverso, a partir dos movimentos, descobrir as forças. Cuidado, que na época do Newton era exatamente o contrário, o que se chamava de inverso e direto. Tá bem? Então, quando vocês estiverem assistindo alguma palestra de algum cara de história da ciência e tal, cuidado que vocês podem ficar enrolados, mas hoje em dia o que se chama de problema direto, e pelo menos que a gente vai chamar de problema direto, e muita gente chama, é o problema de, dadas as forças, descobrir os movimentos possíveis. Então, descobrir essas funções aqui são as coisas mais importantes, porque com elas a gente tem um movimento, já que elas nos dão, para cada instante, a posição da partícula. Na verdade, dá a posição em relação ao referencial, né? A posição relativa ao referencial, que é o que o Marcos chama dessa trinca. E essa trinca, você pode decompor essa função φ barra em funções φ1, φ2 e φ3, onde φ1 daria a posição, quer dizer, a coordenada x1. Né? Você tem o movimento dessa partícula, então é um ponto que está se movendo, e ele tem, em cada instante, coordenadas ali x1, x2, x3. A função φ1 é a função que, em cada instante de tempo, nos dá essa coordenada x1 da posição da partícula. A função φ2 nos daria x2 e a φ3 nos daria φ3. Ou seja, juntar nessa trincazinha aqui, φ1 de t, φ2 de t, φ3 de t, isso seria o φ barra de t, onde, repito, o φ1 pega t e leva em x1, o φ2 pega t e leva em x2. Vocês estão percebendo, gente, que o tempo todo, pelo menos nesse início, a gente está evitando ao máximo escrever aquelas coisas que eu falei na primeira aula, né? Quando eu enfatizei a importância do conceito de função, e eu falei assim, quantos de nós, e eu me incluo nesse conjunto, já não escrevemos assim, considere o movimento de uma partícula e seja x igual a x de t. A gente cansou de escrever isso, ou dando aula particular mesmo, no ensino médio e tal. E essa expressão x igual a x de t é um abuso de linguagem, porque do lado esquerdo, x igual a x de t, esse x é um número. Do lado direito, o x de t, esse x é a função que pega t e leva em x de t. Vocês estão vendo aqui que a gente não escreve x1 igual a x1 de t. A gente botou uma outra letra aqui. Tá? É claro que mais adiante, se a gente entender direitinho o que tudo isso significa, a gente pode até fazer esse abuso de linguagem. Mas nesse início, não. Tá bom? Bom, então, e aí aqui, como vocês estão percebendo, o Marcos gosta sempre de definir bonitinho todo mundo, domínio contra domínio, enfim. A gente não vai ser
tão rigoroso assim nessas definições todas. Aqui tem vários errozinhos de digitação ao longo da apostila. Tá? Bom, trajetória do movimento de uma partícula, né, em relação ao referencial R é a linha que a partícula traça no espaço durante seus movimentos. Eu queria deixar claro aqui que essa trajetória pode ser escrita de diversas maneiras. Uma delas é relacionando as próprias coordenadas das partículas. Por exemplo, movimento de projéteis. Você lança um projétil e aí você sabe que o movimento ocorre num plano vertical o tempo todo e ele é um movimento, em geral, parabólico. Né? Claro que se você lançar verticalmente, o movimento será retilíneo. Mas pega o caso do movimento parabólico. Vocês podem descobrir o x como função do tempo, o y também, e, em geral, até é bastante comum, na hora de dizer qual é a trajetória, eliminar o tempo e relacionar o y com o x. E aí dá lá uma expressão quadrática, né? E aí vocês vão perceber que é uma parábola com a concavidade virada para baixo, e essa é a trajetória. Mas vocês também poderiam ter as próprias funções de movimento ali, o próprio φ barra, que é o φ barra 1, φ barra 2, φ barra 3, ali, ele pode ser considerado como as equações paramétricas da trajetória, tá certo? Nesse caso, o parâmetro seria o próprio tempo. Quando vocês escrevem lá que x V0 cosseno θ vezes t, né? Porque o movimento em x ele é uniforme, né? O g, o peso, atua somente na vertical. Então, o movimento ali, escolhendo o ponto de lançamento na origem, né? Então, vocês têm o x como função do tempo, é muito simples. O y também é um movimento uniformemente acelerado, com aceleração menos g, tarará. Essas equações, elas já são equações paramétricas da trajetória, porque a cada instante de tempo você vai saber aonde o ponto se encontra. E a curva traçada por esse ponto é a chamada trajetória relativa a um certo referencial. Eu estou chamando a atenção disso porque, por exemplo, você está num trem em movimento retilíneo uniforme, você está parado relativamente ao trem e, num dado instante, um pequeno parafusinho lá do teto se desprende e cai. Para você, isso aí é uma trajetória retilínea. No entanto, para quem está na estação, vai ver uma trajetória parabólica, porque se ele estava preso ao teto do trem, ele tinha uma velocidade igual à do trem. Quando ele se desprendeu, é um movimento de projéteis cuja velocidade inicial relativa ao referencial da estação tem uma velocidade horizontal. Isso vai dar uma parábola. Então, a curva traçada, ela depende do movimento, e o movimento depende do referencial. Então, a trajetória depende do referencial. Inclusive, a gente vai ver mais tarde, mas aí está ligado com referenciais girantes, ou até nem sempre girantes. Uma trajetória que é uma curva que não volta ao mesmo ponto, uma curva aberta, pode ser, num dado referencial, uma curva fechada, pode ir lá pelas tantas voltar ao mesmo ponto. Então, aqui eu quero só chamar a atenção que trajetória depende do referencial, tá bem? Bom, como a gente pode medir posições e instantes de tempo, nós podemos definir intervalos de tempo também. E aí a gente vai definir velocidade média e depois instantânea de uma partícula em relação ao referencial como sendo a derivada temporal daquele R barra, que é a derivada temporal do φ barra de t. Esse é o V barra. Sempre que tiver a barrinha em cima, gente, o Marcos quer dizer aquela trincazinha. Então, a velocidade também terá uma trinca, V1, V2, V3, onde o V1 nada mais é do que o dx1 dt, ou seja, é o ddt do φ1 de t, né?
porque o x1 era o φ1 de t, e assim por diante. Nós vamos trabalhar com a velocidade, muitas vezes, vetorialmente. Então, o nosso V, com a setinha em cima, será V1 é 1 chapéu, mais V2 é 2 chapéu, mais V3 é 3 chapéu, tá bom? E essas funções, que vão ser as funções barra com um pontinho em cima, esse pontinho, gente, é uma notação que, se eu não me engano, foi introduzida por Newton. O pontinho em cima significa derivada temporal. Então, o V1 pode ser escrito como x1 ponto, e isso significa, é só uma notação, né? A derivada, é a função derivada desse φ1 que está aqui. E assim por diante, para o 2, para o 3 também. Então, a gente tem o φ barra ponto, ele nos dá o V barra, ou seja, em cada instante de t, essa função, que vai ganhar o nome de função velocidade da partícula relativa ao referencial, ela pega um instante de tempo t e leva numa trinca. Essa trinca é a trinca V1, V2, V3, que são as componentes da velocidade da partícula naquele instante genérico. Então, ela é a função velocidade. Analogamente, bom, aí o Marcos bota lá domínio, aquelas coisas todas, a gente vai poder definir, pode definir aceleração média e depois definir aceleração instantânea, que é a derivada da velocidade, né? Então, vai ser a derivada do φ barra ponto. E isso que está aí vai nos levar a uma trinca de números, A1, A2, A3, onde A1 nada mais é do que a derivada temporal daquela função velocidade φ1 ponto, né? O φ1 ponto era uma das componentes do φ barra, né? O φ barra tinha φ1, φ2, φ3, né? Então, o φ1 ponto pegava t e levava na velocidade v1. A aceleração é derivada de velocidade. Então, o A1 é a derivada do φ1 ponto, o A2 derivada do φ2 ponto e o A3 derivada do φ3 ponto, ok? Ou, na notação de Newton, A1 é V1 pontinho em cima, A2, V2 pontinho em cima e assim por diante. Ou o tal do A barra, que é uma trinca, igual ao V barra ponto, tá certo? Então, aqui tem o que seria a função aceleração da partícula relativa ao referencial, tá? Que seria o φ barra 2 pontos, ok? Que pega o tempo e leva na trinca A1, A2, A3. Bom, aqui o que o Marcos está comentando é sobre o significado dessas grandezas, né? E a gente pode fazer aquilo que eu falei, ó, expandir numa base. A gente pode escolher uma base e escolher uma origem, tá certo? E aí a gente pode expandir o vetor posição nessa base que está aqui. E aí a gente tem associado àquela trinca um vetor posição. E existe aí uma correspondência biunívoca, né? É aquilo, dado uma trinca, escolhido uma base e uma origem, tá? Dado uma trinca, fica univocamente determinado esse vetor posição de um certo ponto genérico do espaço ou a própria posição da partícula, tá? E também, dado esse vetor posição, e repito, escolhida a base e a origem, tem uma e somente uma trinca, que são aqueles x1, x2, x3. Então, o nosso vetor posição é o x1 é 1. O Marcos nem bota chapéu aqui, às vezes eu vou falar a palavra chapéu para dizer que é unitário, mas ele já disse que era unitário. Então, ficou x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3. Aí o Marcos fala dessa correspondência biunívoca e tal. Eu só vou falar essa frase, como eu já mostrei para vocês, né? Que dado uma trinca tem um vetor posição, dado um vetor posição tem uma trinca. E agora a notação para isso, desculpe, não é mais botar uma barra em cima, seria botar uma seta em cima. Se eu tivesse no quadro negro, eu escreveria o φ com uma seta em cima, porque no quadro negro não dá para a gente fazer negrito. Mas o negrito é uma notação muito utilizada nos livros para dizer que é equivalente a botar uma setinha em cima ali, que você tem ali um vetor, né? Então, você tem essa função φ em negrito, que o Marcos chama de função movimento da partícula,
só que agora ele chama de relativa à origem do referencial. Então, são várias sutilezazinhas que eu não vou, com as quais eu não vou me preocupar, porque, como eu falei, tem uma correspondência biunívoca entre a trinca e o R vetor. Então, vamos chamar de posição, de vetor posição, e vamos trabalhar ou com uma ou com outra como se fosse a mesma coisa, porque algebricamente vai ser tudo a mesma coisa. Mas essa função aqui pega o t e leva em φ de t, que é o vetor posição R, que é esse camaradinha daqui, tá certo? Opa. Professor, Oi. aí ele só está dizendo que a trinca é igual a uma setinha, é isso? O igual, ele vai dizer que tem o isomorfismo, né? O Marcos vai falar assim, mas é a mesma coisa para a gente. A gente pode trabalhar com trincas ou com os R's, porque escolhido uma base e uma origem, um determina univocamente o outro. Tem uma relação biunívoca entre a setinha e o vetor posição. Então, a gente pode trabalhar com o que a gente quiser. Então, muitas vezes eu vou escrever isso que está aqui, ó, 2,33, R é φ com a setinha em cima, ou φ negrito, de T. Agora, é claro que isso aqui significa a 34, né? Porque esse φ de T, que é um vetor, ele era o vetor x1 é 1, x2 é 2, x3 é 3, mas o x1 era o φ1 de T, o x2 era o φ2 de T e o x3 era o φ3 de T. E muitas vezes, e na maioria das vezes, quando a gente escrever a segunda lei de Newton, a gente vai entender, vai estudar em detalhe o que eu vou falar, tá? Mas a gente vai entender a segunda lei de Newton como uma equação diferencial de segunda ordem, cujas incógnitas são funções. E, claro, a gente vai escrever isso, muitas vezes a gente vai separar por componentes. É claro que em um ou outro problema a gente pode, até vetorialmente, tentar resolver o problema. Mas, normalmente, a gente separa, por exemplo, em coordenadas cartesianas. Muitas vezes vamos até utilizar outras coordenadas. Mas a gente separa em coordenadas cartesianas e aí você vai ter equações diferenciais de segunda ordem para essas funções aqui, ó, φ1, φ2 e φ3. São essas funções que a gente vai precisar descobrir. Você fez isso quando estudou o movimento de projéteis. Você viu que só tinha força-peso na vertical, não tinha força nenhuma na horizontal, e aí você descobriu, vamos chamar 1 de x e 2 de y, tá bem? E o y é o movimento vertical, o x horizontal. Eu já estou ali no plano do movimento dos projéteis. E aí, quando você resolveu a equação diferencial, você descobriu que era um MRU em x e descobriu que o φ2 era movimento uniformemente acelerado, né? E a aceleração era menos g, supondo que o y aponte para cima. Então, você descobriu quem eram esses caras. E jogando lá as condições iniciais, encontrou que o x era o φ1 de t. E tinha lá a expressão, né? V0 cosseno θ0 t. E o y era o φ2 de t, que era o V0 seno θ0 t menos meio de GT2. Então, você, quando resolveu o movimento de projéteis, você resolveu a segunda lei e as incógnitas que você estava procurando eram essas funções aqui, φ1 e φ2, que depois você ainda usou as condições iniciais e determinou ali o movimento daquele seu problema. Agora, se você vai dar a resposta para o seu professor dizendo, olha, x é V0 cosseno θ0, o θ0 é o ângulo de lançamento, tá? É que é tão comum essa notação que eu nem defini aqui para vocês. E o V0 era o módulo da velocidade inicial. Bom, quando você deu a resposta para o seu professor e escreveu assim, x é V0 cosseno θ0 t e y é V0 seno θ0 t menos meio de GT2, ele te deu 10. E uma outra pessoa pode escrever R igual a V0 cosseno θ0 t vezes x chapéu, mais, abre aí uma chave, V0 seno θ0 t menos meio de GT2, fecha a chave, y chapéu. É exatamente a mesma coisa, né? Trabalhar com a trinca, né? No caso aqui dupla, né? Porque eu só peguei x e y. Trabalhar com a trinca, né? Descobrir como é que x1, x2 e x3 variam com o tempo
e dar a resposta falando da trinca, ou montar o vetor posição, é totalmente equivalente, né? Então, nesse sentido, quando eu falar posição ou vetor posição, para mim, se você escrever a trinca ou se você escrever o R, é tudo a mesma coisa, tá bom? Porque são equivalentes essas maneiras de descrever. Não sei se confundi ou ajudei. Posso continuar, Gabriela? Sim. Pode sim. Tá, pode interromper a qualquer hora, tá? Mas o Marcos é um cara muito detalhista, então tem toda essa discussão para quem quiser ler depois, mas eu quero chamar a atenção da importância dessas funções movimento e agora a função velocidade. Esse V agora é um vetor, esse vetor é o V1, é 1 mais V2 é 2 mais V3 é 3, ele é a derivada daquele φ de t, tá certo? E o mesmo papo da função velocidade, da partícula relativa à origem do referencial R. Oi. Tem alguma razão por que a gente chama de função movimento e não função posição, que nem a gente fazia no ensino médio? Não, foi só uma escolha de palavra, porque talvez, pode chamar de função posição, função horária, tá? É que função movimento, talvez o Marcos tenha escolhido esse nome para pensar no movimento mesmo, na evolução, né? E função posição, sei lá, mas é totalmente equivalente. Pode chamar de função posição, não tem problema nenhum. O importante Era só curiosidade. é você entender. Eu acho que é mais para usar a palavra movimento, que dá uma ideia mais explícita, vamos dizer assim, de evolução, né? Que movimento é variação de posição com o tempo. E o que a gente está buscando é isso. Como que o movimento evolui, como que a posição evolui. Então, a gente está buscando os movimentos, né? Agora, como o movimento é posição em cada instante de tempo, a gente, no fundo, está buscando as posições em todos os instantes de tempo. Poderia chamar de função posição sem o menor problema. Dar um nome, você pode dar o nome que quiser, o importante é que a definição deles esteja precisa. E aí, dê o nome que você quiser, não tem problema nenhum. Pode chamar, inclusive, no nosso curso de função posição, função horária. A gente chama de função movimento e na apostila a gente usa muito a palavra função movimento. Mas seria igualmente bom também. Tá? Bom, essa aqui seria a função velocidade. O φ1 ponto é o V1, o φ2 ponto é o V2, o φ3 ponto é o V3 e assim por diante. O Marcos fala do que é a odógrafa. A gente pode falar disso um pouquinho quando discutir até o problema de Kepler, que é você pegar as velocidades. Imagina lá a trajetória elíptica. A gente vai ver que elipse é uma das trajetórias possíveis no movimento de Kepler. E aí imagine em cada ponto as setinhas que dão as velocidades. Agora pega todas essas setinhas e bota no mesmo ponto e vê a ponta dessa setinha, qual a trajetória que ela faz. Isso aí se chama de odógrafa. E é bastante curioso que algumas coisas ficam simples quando a gente estuda a odógrafa de um movimento. Mas aqui foi só também para definir. Na apostila nem vai aparecer mais isso, mas no movimento de Kepler eu posso até dar mostrar isso um pouquinho, fazer um desenho para vocês. Bom, novamente, deriva a velocidade, vai ter a derivada da função velocidade, que vai ter a chamada função aceleração, aí tem todo esse mapeamento bionívoco, parará, e o que a gente tem é isso que está aqui, que o φ negrito, ou φ com a seta em cima, 2 pontos, já usando a notação de Newton, nada mais é do que o φ1, 2 pontos, que é o A1. O φ2, 2 pontos, que é o A2. E o φ3, 2 pontos, que é o A3. Tá? Outras notações são dVdt, V ponto, D2R, DT2 ou R 2 pontos. Tudo isso são notações. Tá? Bom, e aqui é um comentário rápido, mas isso vai aparecer mais quando a gente discutir sistemas de partícula. Tá? Uma grande parte do curso, quase todo esse curso, vai ser movimento de partícula em situações
variadas. A gente vai começar com movimento unidimensional, depois bidimensional e tridimensional, problemas sobre forças centrais, e aí, em particular, o problema de Kepler em detalhe. Vamos analisar o problema de Kepler perturbado, as precessões das órbitas planetárias e tudo mais. Vamos fazer alguns problemas também de partículas carregadas na presença de campos eletromagnéticos. E aí, lá em Física 3, vocês aprenderam que a força sobre uma partícula carregada é dada por Q vezes E, Q é a carga. Q vezes E, campo elétrico, mais Q vezes o produto vetorial da velocidade da carga pelo campo magnético, sempre na posição da carga, né, naquele instante. Então, a gente vai resolver MA igual a esse QE mais QVB em algumas situações, mas ainda uma partícula só. No finalzinho, a gente vai falar um pouco de sistemas de partícula. E como eu falei no início da aula de hoje, o sistema de partículas, para a gente, é pensado como um conjunto, a gente pode subdividir um sistema físico pode ser pensado como um sistema de partículas. E aí, claro, para dar a evolução do sistema, ela significa a evolução de cada uma de suas partículas. Imagina, sei lá, o sistema planetário. O que significaria dar a evolução do sistema planetário? Significaria, num dado instante qualquer, você poder me dizer aonde que está Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Parará, Paraná. Ou seja, o sistema formado por todos os planetas ali, a evolução desse sistema é você me dizer onde cada um desses planetas se encontra num dado instante. Então, você vai formar duplas, triplas, quadras, ou seja, vai formar N-uplas. Então, você tem o que a gente vai chamar de configuração ou vetor configuração do sistema relativo ao referencial, a distribuição de velocidades relativa a esse referencial, ou a distribuição de acelerações, que é só juntar, né, aquele R1 barra, R2, ou seja, a trinca para a partícula 1, a trinca para a partícula 2 e assim por diante. Ou seja, no exemplo que eu comentei, a trinca para a posição de Mercúrio num dado instante, a trinca para a posição de Vênus e assim por diante. Ok? Então, aqui, o Marcos fala um pouco sobre sistema de partícula e eu vou passar adiante, porque eu não vou precisar disso agora, apenas saibam que o sistema de partícula, a evolução dele, já que ele é composto por N partículas, obviamente vai ser obtida a partir da evolução temporal de cada um dos movimentos das partículas que compõem. Tá certo? Bom, aqui o Marcos fala isso, né, que, embora ele tenha falado das trincas e depois do vetor, esses são equivalentes, esses caras, e daremos preferência aos últimos, sempre que possível, pois possuem significados geométricos que facilitam a análise dos movimentos. É porque o vetor posição, o vetor velocidade, tangente à trajetória, essas coisas todas, vão ter interpretações geométricas mais interessantes. Bom, agora, gente, a gente vai definir duas coisas muito importantes. Uma delas é partícula livre ou partícula isolada. Por partícula livre ou isolada, a gente vai entender uma partícula infinitamente afastada de todos os outros corpos do universo. É claro que isso significa... isso é uma coisa idealizada, né? O que é estar infinitamente afastado de todos os corpos? Não faz sentido levar ao pé da letra essa palavra, né? Então, é uma idealização. Uma partícula vai ser isolada quando ela estiver suficientemente afastada de todos os corpos do universo, de tal modo que esses corpos não influenciem no seu movimento. Então, o que vai ser partícula livre ou não, tem que tomar um certo cuidado. Mas eu falei, física é a ciência das idealizações. Mas até aí tudo bem. É um conceito com o qual a gente já lidou anteriormente e tal.
uma partícula livre ou uma partícula isolada, né? Agora vem uma coisa muito delicada, que é a definição de referencial inercial. Gente, eu convido vocês, depois dessa aula, a lerem vários livros, peguem aleatoriamente livros do básico, tá? De Física 1, e depois podem até pegar livros de graduação, o Merion, o Keeble, o Simon, o Taylor, sei lá, pode ir pegando, e aí vocês vão tentar ver lá nas leis de Newton, vocês vão pegar a primeira lei, e vocês vão ver que o enunciado da primeira lei, né, parece que é uma definição de referencial inercial, porque é dizer que se a partícula está isolada, se está longe de tudo, o movimento dela é retilíneo. Aí você fala, legal. Mas movimento é relativo, né? É relativo a quem, então, essa história? Aí você fala, é relativo aos referenciais inerciais. Aí você fala, não, então a primeira lei virou definição, porque você não tinha falado ainda esse nome, e está me dizendo que partícula isolada vai estar sempre em MRU em relação aos referenciais inerciais, você não tinha me falado nada sobre referenciais inerciais, então isso está sendo a definição de referencial inercial. E se é definição, não é lei. E se não é lei, não tinha que estar nas leis de Newton. Entendeu? Eu não sei se vocês já se pegaram aí nesse círculo vicioso. Eu acredito que sim, porque é sempre muito confuso e eu acho que o aluno, estou falando por mim também lá atrás, ficava enrolado com isso e acabava achando que era uma definição de referencial inercial, que no fundo, no fim das contas, a primeira lei estava ali para definir referencial inercial. E não é isso que acontece. E a gente vai dar aqui uma definição e depois, eu vou até dar um spoilerzinho, e depois vai ficar claro o que seria o análogo da primeira lei. Agora, eu vou fazer isso de uma maneira um pouquinho diferente do Marcos. Porque o Marcos, ele define da seguinte maneira, definimos referencial inercial como sendo um referencial relativo ao qual são constantes as velocidades de alguma trinca de partículas livres não colineares. E eu acho que isso confunde bastante o aluno. Porque o Marcos ele é meio minimalista, ele tenta nunca introduzir mais do que precisa. E ele vai introduzindo à medida que precisa. Então, a maneira como ele define referencial inercial sendo essa, na hora que ele falar do chamado princípio da inércia, que seria o análogo da primeira lei, vai ficar um pouquinho diferente do que eu vou falar. Então, deixa eu falar como eu gosto de fazer, dar o spoiler lá da primeira lei, e depois a gente pode até voltar e falar um pouquinho do Marcos aqui, como ele botou na apostila. Então, eu definiria o seguinte, que referencial inercial é um referencial relativo ao qual o movimento de qualquer partícula isolada é repouso ou MRU. Ou fala MRU se o repouso for um caso particular. Então, em vez de eu falar de uma trinca de partículas livres não colineares, eu já falo que é de qualquer partícula livre. Eu prefiro falar assim. Então, eu estou dando uma definição. Referencial inercial é aquele em relação ao qual qualquer partícula livre ou isolada, né, está em MRU. Então, se você quer saber se está no referencial inercial ou não, você tenta olhar para uma partícula livre, isolada, e ver se ela está em MRU. Se ela não estiver em MRU, você fala, cara, eu não estou nem no referencial inercial por definição. E aí vocês vão até perceber que a definição de referencial inercial vai depender até do tempo gasto num experimento. Porque, por exemplo, pega as estrelas fixas, se você fizer algum experimento que demora muito tempo, você vai perceber que as estrelas fixas, que são ótimos exemplos de partículas isoladas, né, que elas estão muito distantes de todas as outras, elas não descrevem o MRU, porque a gente sabe que o movimento delas, em 24 horas, elas deram uma volta. Então, elas estão no movimento circular. Então, dependendo do intervalo de tempo utilizado em certos experimentos, a Terra pode ser um bom referencial inercial ou não. Tá? Bom, mas vamos voltar, para não confundir, vamos voltar para a minha definição.
E aí, com a minha definição, deixa eu fazer um spoiler e dizer o que seria a primeira lei para mim. E depois eu volto e falo como seria para o Marcos. Tá? Então, repetindo, eu definiria referencial inercial como sendo todo referencial em relação ao qual, ou um referencial em relação ao qual, qualquer partícula livre, ou então todas as partículas livres, estão em MRU ou repouso. Ponto. Isso é uma definição. Gostem vocês ou não, definição é definição. Se ela é conveniente, vamos ver. Como é que ficaria a primeira lei para mim? A primeira lei para mim seria o seguinte: existem referenciais inerciais. Entendeu? Então, eu dou uma definição, e definição não é lei, é uma definição. Agora, a lei vem, vamos dizer assim, dos experimentos. Você começa a fazer experimentos e perceber que esses tais referenciais existem. E aí você fala, cara, existem referenciais inerciais. Então, com a minha definição, uma ordem possível seria essa. Eu defino o referencial inercial como sendo um referencial em relação ao qual qualquer partícula livre está em MRU. E, para mim, a primeira lei seria: existem referenciais inerciais. Tem uma outra maneira que eu também gosto, que é equivalente a essa, e seria a seguinte: antes de definir o referencial inercial, eu poderia, a partir de experimentos e tal, perceber que existem referenciais em relação aos quais toda partícula livre está em MRU. Então, isso seria o que seria a minha lei. A partir dos experimentos, eu iria inferir essa conclusão de que existem referenciais em relação aos quais toda partícula livre está em MRU. Aí eu ia falar, caramba, esses referenciais são muito especiais. Eu provavelmente vou trabalhar neles, vou escolher esses caras para trabalhar. Agora, para eu não ficar gastando a minha voz ou a minha caneta toda vez que eu quiser informar que eu estou trabalhando nessa classe de referenciais, imagina se vocês em cada problema falassem, olha, considere um referencial em relação ao qual qualquer partícula livre está em MRU. Para dizer que é para usar aquele referencial, ia ser muito chato. Então você pega e fala, vou dar um nome para eles. Isso é uma coisa bacana também, porque em vez de você definir antes uma coisa meio assim, do nada, né, veio a definição para depois fazer a lei, muitas vezes, na própria construção da lei, você tem uma sugestão de uma boa definição. Então, nesse sentido, eu também gosto, às vezes, de dizer o seguinte, olha, a partir dos experimentos, sei lá o quê, você percebe que existem referenciais em relação aos quais toda partícula livre está em MRU. Puxa, isso me induz, me sugere a dar um nome para esses caras. O nome foi referenciais inerciais. Então, eu tenho esses dois caminhos. Posso definir antes, desculpem a redundância, tá? É porque é uma coisa tão sutil e está tão mal feita em alguns livros, que eu estou sendo bastante redundante. Então, eu, Farina, poderia seguir dois caminhos. Definir primeiro, e aí a definição seria: referencial inercial é todo aquele em relação ao qual qualquer partícula livre está em MRU. Primeira lei seria: existem referenciais inerciais. Um outro caminho seria enunciar a lei primeiro: existem referenciais em relação aos quais qualquer partícula livre está sempre em MRU. Isso me sugere dar uma definição, porque provavelmente eu vou usar tanto esses caras que vai ser mais fácil para mim dizer, olha, considere um referencial inercial. Tá bom? Bom, agora vamos voltar para o Marcos. Por que o Marcos fala de uma trinca e de uma trinca não colinear? É porque ele não quer botar a palavra toda partícula livre. Ele acha que isso é muito. Ele deixa para fazer essa generalização no enunciado da primeira lei dele. Então, ele pega 3 partículas não colineares, porque se elas estiverem colineares, você pode ter ainda um referencial girante ali, né, em relação a um inercial, vamos dizer assim. Mas ela pode, se você tiver 3 colineares, a sua definição pode ainda não valer para outras partículas livres. Então, ele pega e fala, olha,
um referencial inercial é aquele em relação ao qual uma trinca de partículas livres não colineares está em MRU. Agora, se ele faz isso como definição dele, na hora de enunciar a primeira lei, ele não vai falar simplesmente existem referenciais inerciais. Ele vai ter que falar, acho que teria que botar também na primeira lei que existem partículas livres, tá? Inclusive na minha formulação também. Então, além de dizer lá que existem partículas livres e existem os referenciais inerciais, ele vai ter que botar na primeira lei dele que nesses referenciais todas as partículas livres estão em MRU, porque na definição dele de referencial inercial bastava uma trinca não colinear para definir o referencial inercial. Mas a primeira lei ela tem que pegar todo mundo. Como ele não disse na definição dele que o referencial inercial era aquele para o qual toda partícula livre estava em MRU, no enunciado da primeira lei dele, ele vai ter que generalizar, ele vai ter que dizer existem referenciais inerciais, com a definição dele, e nesses referenciais inerciais, qualquer partícula livre está em MRU. A gente vai discutir bastante isso, tá, gente? Quando entrar nos princípios da dinâmica. Eu aqui estou apenas dando uma definição de referencial inercial. E aí eu prefiro dar já uma definição que vai facilitar um pouquinho lá na primeira lei, porque lá vai virar existem referenciais inerciais. Não sei se ficou confuso ou não para vocês, é uma coisa bastante sutil. Mas eu convido vocês a lerem as definições de alguns livros e a gente pode discutir. O início da aula que vem pode ser exatamente sobre esse ponto, tá? Dessa definição. Aqui está sendo apenas uma definição, então a gente poderia só dar a definição e falar, olha, quando a gente discutir a primeira lei, a gente vai entender o que é a primeira lei e que ela não é uma definição de referencial inercial. Eu estou dando uma definição aqui. Só que como o Marcos deu essa definição com uma trinca não colinear, e eu prefiro dar outra definição, eu já dei esse spoiler aí de como vai ficar o princípio da inércia ou o que seria a primeira lei de Newton. Mas vocês vão perceber, e realmente façam isso para a gente discutir na aula que vem, vocês vão perceber que tem livros que falam coisas muito absurdas. Me vem à cabeça um livro, até de um cara, ele já faleceu, mas é um cara assim, que tem uma coleção de livros de teoria quântica de campos, eletrodinâmica quântica, teorias de calibre. Nossa, o cara tem uma coleção de coisas. Era um pesquisador super conhecido chamado Greiner, né? E ele se meteu a escrever um livro de mecânica clássica, que tem um monte de coisas interessantes, porque a quantidade de problemas resolvidos, e, enfim. Só que eu peguei para dar uma olhada assim no iniciozinho, e ele fala a seguinte frase: referenciais inerciais são aqueles que se movem com velocidade constante uns em relação aos outros. Olha que barbaridade. Quer dizer que você pega um que é não inercial, aí pega todos os que se movem com velocidade constante em relação a esse e vai dizer que são inerciais. É exatamente essa frase. Referenciais inerciais são aqueles que se movem com velocidade constante uns em relação aos outros. Olha que... E vocês vão perceber várias definições, algumas que são legais. Se vocês pegarem o livro do Nivaldo, lá está perfeito. Se vocês abrirem lá a primeira lei do Nivaldo, existem referenciais inerciais, exatamente como está aqui na apostila. Mas vocês pegam outros livros e livros do básico, vocês vão ver que as pessoas fogem ou dão a entender ali que a primeira lei define o referencial e bola para frente, porque pragmaticamente isso não vai mudar muito ali para resolver o bloco descendo a rampa ou o pêndulo e assim por diante. Mas para um entendimento mais profundo da mecânica clássica, isso é importante. Bom, gente, a gente ainda pode discutir, eu vou apenas parar a gravação, tá? Então, muito obrigado pela atenção.
e espero que tenham aproveitado e até a próxima.